Olá, meus amores, tudo bem? Tia Patrícia está de volta, mas hoje para fazer a correção da folhinha que eu deixei no primeiro dia da nossa quarentena. Se eu não me engano, foi dia 16. Preferi finalizar o capítulo de equações do segundo grau para depois disponibilizar a correção. Então agora, nesse vídeo, eu vou fazer a correção dessa folhinha e junto com esse vídeo vai ser anexado o gabarito dos exercícios das páginas que eu pedi para fazer nos vídeos anteriores referente ao capítulo 3. Beleza, gente? Então vamos lá. No exercício número 1 da folhinha, ele dava um retângulo onde um dos lados é 1 mais raiz de 2 e o outro raiz de 3. E ele pede para achar a área desse retângulo. Bom, gente, a área do retângulo é base vezes altura, certo? Então, nós vamos fazer a minha base, que é 1 mais raiz de 2, vezes a minha altura, que é a raiz de 3. Nesse caso aqui, nós vamos aplicar o famoso chuveirinho, a propriedade distributiva. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3, mais raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Bom, então a resposta, centímetros quadrados por eu trabalhando área. A resposta, então, é a letra B. Exercício número 2. No exercício número 2, eu dou um triângulo com os lados medindo raiz de 18, raiz de 32 e raiz de 8. Não, aqui é 8 e aqui que é raiz de 18. E eu peço para calcular o perímetro. Bom, gente, como eu expliquei lá no capítulo 2, para a gente calcular operações com radicais, a gente só pode somar ou subtrair os radicais que forem iguais, semelhantes. Se não tiver o mesmo valor dentro da raiz, eu não posso fazer nada. Então, o primeiro passo é fazer a simplificação desses radicais. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer a decomposição em fatores primos. Eu vou decompor aqui o 32 por 2 dá 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Como é raiz quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2. A cada dois números iguais que eu agrupo, eu vou considerar um número só. Então, 2, aqui 2. Esses dois números que eu consegui agrupar, eu vou jogar para fora da raiz. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. E vou repetir o valor que sobrou, que é só esse 2zinho aqui, dentro da raiz. Bom, simplifiquei a parte do 32. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a de 18. Vou fazer aqui no canto. Por 2, 9. Por 2, por 3, 3. Por 3, 1. Agrupei o 3. Joguei para fora. E o que me sobrou fica dentro da raiz. Vou fazer a mesma coisa com 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Vou agrupar. Um número 2 eu vou jogar para fora. E o que sobrou eu deixo dentro da raiz. Agora, o perímetro, a representação de perímetro é 2π. Vai ser a soma de tudo. Então, eu tenho 4 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Na soma, eu vou repetir o radical e somar a parte de fora. Então, 4 mais 2, 6. 6 mais 3, 9. 9 raiz de 2 é o meu perímetro. Beleza, galera? Bom, com isso nós vamos passar para o número 3.
reduzir ao mesmo índice. Para a gente reduzir os radicais ao mesmo índice, a gente vai ter que tirar o MMC dos radicais. Do índice dos radicais, na verdade. Então, aqui eu tenho raiz cúbica de 2 ao quadrado e raiz quadrada de 2 elevado a 3. Bom, primeiro passo, MMC entre o índice 3 e quando não tem índice aqui, é 2. Então, o MMC entre 3 e 2 vai dar 6. Então, a raiz aqui, o índice vai ser 6. Aí, agora, eu vou pegar esse 6 e dividir pelos índices antigos. 6 dividido por 3, 2. 6 dividido por 2, 3. Esse resultado eu vou multiplicar o numerador, o expoente que está dentro do meu radical. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 2 elevado a 4. E aqui, 3 vezes 3, 9. 2 elevado a 9. Bom, não preciso resolver a potência não, porque o caso aí seria somente para reduzir ao mesmo índice. Mas se eu quisesse saber qual dos dois radicais seria maior, eu teria que fazer a potência. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. E o 2 elevado a 9, a mesma coisa. Na letra B, vai ser raiz sexta, de índice 6, na verdade, de 5, e raiz de índice 5, e o 5 dentro também. Então, vamos lá. MMC de 6 e 5. Vocês vão calcular lá, vai ser 30. 30 dividido por 6, 5. 30 dividido por 5, 6. Quando eu não tenho um expoente dentro do radical, é 1. Então, aqui tem umzinho e aqui também. 5 vezes 1, 5. Então, vai dar 5 elevado a 5. 6 vezes 1, 6. 5 elevado a 6. E finalizamos aí. Toda vez que eu pedir para reduzir ao mesmo índice, vocês vão fazer primeiro o MMC, pegar o resultado do MMC, dividir os índices anteriores. O resultado dessa divisão eu vou multiplicar o expoente que está dentro do meu radical. Bom, vamos agora para número 4. É uma racionalização. 3 e embaixo 2 raiz de 3. Toda vez que eu for racionalizar um denominador, naquele caso ali, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo radical que está aparecendo. O 2, ele não vai subir, só vai subir a raiz, que é o radical, tanto em cima quanto embaixo. Então, aqui eu vou multiplicar raiz de 3 com raiz de 3. Quando eu multiplico um número inteiro por uma raiz, eu só vou repetir os dois. Então, nesse caso aqui, 3 raiz de 3. Embaixo, eu vou repetir o 2 e vou multiplicar as raízes. Raiz de 3 com raiz de 3, raiz de 9. 3 raiz de 3. Embaixo, toda vez que um número está na frente da raiz, ele está multiplicando a raiz. Então, vai ser 2 vezes. A raiz de 9 eu tenho o valor exato. Quanto que é a raiz de 9? 3. 3 raiz de 3 sobre 6. Aqui eu vou fazer uma simples simplificação. Eu vou simplificar por 3. Então, vai ficar 3 dividido por 3 vai dar 1. Não preciso colocar, eu boto só a raiz. Embaixo, 6 dividido por 3, 2. E finalizei a minha resposta. É a letra A. Bom, galera, agora nós vamos passar para número 5.
número 5 diz assim, que P é igual a 3 mais raiz de 2 e que Q é igual a 2 menos raiz de 2. Aí ele quer que você resolva a simples equação. P vezes o Q menos o P. Então, vamos lá. P vezes o Q. Nós vamos colocar entre parênteses porque a gente vai aplicar a propriedade distributiva. Então, vai ficar 3 mais raiz de 2 vezes 2 menos raiz de 2. Menos o P, que é 3 mais raiz de 2. Então, vamos lá. Aplicando a propriedade distributiva, deixa eu pegar uma caneta preta aqui. Vezes 2, 6. 3 vezes menos raiz de 2 vai ser menos 3 raiz de 2. Vou tentar fazer. Raiz de 2 vezes 2 raiz de 2 vai dar mais 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes menos raiz de 2, menos raiz de 4. E aqui, por causa do sinal de menos, eu vou trocar os sinais. Então, vai ficar menos 3 e menos raiz de 2. Bom, agora eu vou resolver tudo que é raiz e tudo que é número separado. Então, nesse caso aqui, eu vou repetir. 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 menos raiz de 2. 6 menos 3, menos quanto que é a raiz de 4? 2. Bom, agora vamos resolver as raízes. Menos 3 mais 2 vai dar menos raiz de 2. Repito a menos raiz de 2, ó, essa aqui é a resposta daqui. Mais 6 menos 3, 3. 3 menos 2, 1. Agora aqui, menos raiz de 2 com menos raiz de 2 vai ser menos 2 raiz de 2 mais 1. A resposta só está invertida. 1 menos 2 raiz de 2. É a letra A. Agora, nós concluímos a parte de radicais que eu já havia explicado para vocês. Vamos agora para a parte de equações do segundo grau. Eu vou fazer aqui no cantinho, dá para fazer aqui no pequenininho, número 6. Letra A. Na letra A, eu tenho 6x ao quadrado menos 54 igual a 0. Primeiro eu vou passar o 54 para o outro lado, trocando sinal. Então, ele vai ficar positivo. 6x ao quadrado igual a 54. Se o 6 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 54 dividido por 6. X ao quadrado é igual a 9. Agora, se eu tenho uma potência, eu passo para o outro lado em forma de raiz. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 9. X é igual a mais ou menos 3. Professora, por que mais ou menos? Primeiro que a gente está trabalhando numa equação de segundo grau. Então, nós temos duas raízes. Segundo, que tanto mais 3 quanto menos 3, se eu elevar ao quadrado, vai dar 9 positivo. Então, por isso que segue as duas raízes. O mais 3 e o menos 3. E esse procedimento ele só pode ser feito porque eu só tenho o valor de A e o valor de C. Se eu tiver só o valor de A e o valor de B, aí eu teria que fazer por fatoração, fator comum em evidência. É o que a gente vai ver agora na letra B.
Letra B. Vamos lá. 8x ao quadrado mais 16x igual a zero. Vou fazer um fator comum em evidência. Eu vou pegar o menor expoente e o menor valor entre eles. Então, no caso, eu vou pegar o 8 e o x sozinho. Abro parênteses. O 8 já está do lado de fora. X ao quadrado menos x elevado a 1, x. Mais 16 dividido por 8, 2. X menos x vai dar zero. Igual a zero. A primeira raiz é o valor de fora. 8x igual a zero. X é igual a zero dividido por 8. X é igual a zero. A segunda raiz é o termo que está dentro igual a zero. Então, x mais 2 igual a zero. X é igual a menos 2. Eu só troquei de lado. Beleza? Bom, vamos para número 7. A número 7, eu dei a equação x ao quadrado menos 8x mais 16 igual a 25. E eu quero o maior valor para x. Antes eu vou passar esses 25 para cá trocando sinal. Então vai ficar x ao quadrado menos 8x mais 16 menos 25 igual a zero. X ao quadrado menos 8x, 16 menos 25 dá menos 9, igual a zero. Bom, caí na equação do segundo grau. Eu posso fazer por Bhaskara ou posso fazer pelo discriminante. Vou fazer pelo discriminante. Delta vai ser igual a b ao quadrado, que é menos 18, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é menos 9. Delta vai ser igual a 64, menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes menos 9 vai dar mais 36, delta vai ser 100. Vamos para a segunda parte da equação. Menos b, mais ou menos a raiz de 100, sobre 2 vezes o valor de a. Menos com menos dá mais 8, mais ou menos 10, sobre 2. x1, 8 mais 10 dividido por 2. 18 dividido por 2, 9. x2, 8 menos 10 dividido por 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Como eu quero o maior valor de x, é o lado positivo. Então, é a letra B. Agora vamos para número 8. Só que nós vamos dar uma pausa e retornaremos gravando a número 8.